Boa tarde, nono ano. Vamos fazer agora aqui nossa primeira aula do PET volume 5, ok? Nós vamos estar falando de função quadrática. Até agora no PET 4 nós vimos a função polinomial ou função do primeiro grau, lembram? Agora nós vamos entrar na função quadrática, tá? Qual a característica da função quadrática? É porque o maior expoente da letra x que acompanha o termo a aqui, o coeficiente a, o maior expoente dele é o número 2, ou seja, ax ao quadrado, por isso função quadrática, tá bom? E essa função é descrita da seguinte maneira: y, que é a mesma coisa que f de x, que nós já aprendemos, é igual a ax ao quadrado, ou seja, tem um termo a que vem na frente do termo x elevado ao quadrado, mais bx, que é o termo b, que multiplica o x, mais c, que é o termo independente, que não tem x algum. E esse x que acompanha b é elevado a 1. Ou seja, se a gente tampasse aqui esse termo ax ao quadrado, nós teríamos a função polinomial do primeiro grau, porque o maior expoente de x seria o número 1 aqui, que acompanha a letra b. Mas, como agora apareceu um termo elevado ao quadrado, nós temos a chamada função quadrática. Como é que é o gráfico da função quadrática? Enquanto o gráfico de uma função do primeiro grau é uma reta, lembra que para determinar o gráfico de uma função do primeiro grau é uma reta, né? Basta 2 pontos. Já na função quadrática, o gráfico dela é a parábola. A parábola, o que é a parábola, professor? É como se fosse uma montanha russa, tá vendo aqui? Uma linha de montanha russa, né? Então é o gráfico, é a parábola. Então nós temos alguns pontos importantes para nós verificarmos aqui. Aqui é o eixo das ordenadas, o eixo das abscissas. Nós vamos ter sempre duas raízes, né, na função quadrática. Lembra quando a gente resolveu equações do segundo grau? A gente achava duas raízes? Justamente porque é do segundo grau, então tem duas raízes. Então aqui estão representadas as raízes x1 e x2. É onde a parábola corta o eixo x, ou o eixo das abscissas. Está vendo aqui? A parábola encosta, ela corta aqui, ó, no x1, no ponto x1 e no ponto x2. E aqui, gente, quando o A é maior que zero, o valor de A que for um número maior que zero, a parábola vai ter essa concavidade dela aqui, ó, a gente fala de boca, né? Voltada para cima, tá vendo aqui, ó? Então, o vértice atinge um valor mínimo. É como se a gente pegasse um carrinho de montanha-russa, ele vai descer aqui e vai atingir um valor mínimo e depois ele vai tornar a subir. Então, o vértice da parábola, que é esse ponto aqui, xv, que representa o x do vértice, é o ponto mínimo dessa parábola, tá? Outra coisa também, esse pontilhado aqui simboliza eixo de simetria, ou seja, ele tem a mesma distância dos dois lados. E aonde a parábola corta o eixo das ordenadas, a gente fala que é o ponto C, tá? Agora nós estamos vendo aqui, por que a parábola agora tem a concavidade voltada para baixo? Porque nesse caso aqui, o valor de A foi um número negativo, menor que zero. Então toda vez que o valor de A for um valor menor que zero, a parábola tem a concavidade voltada para baixo. E aí acontece o contrário, o carrinho de montanha-russa ele vai subindo, vai subindo, vai subindo, até atingir o pico máximo, que é o x do vértice, né? Que é o vértice, é o ponto máximo dessa parábola. Depois, é o vértice, aliás, dessa parábola. Depois ele torna a cair novamente. Então, quando ela tem a concavidade voltada para baixo, olha, o carrinho de montanha-russa sobe, atinge o máximo, depois desce. O vértice é o ponto máximo. Nesse caso aqui, a gente fala que o vértice é o ponto máximo, tá? Novamente, o ponto C também, onde é que a parábola corta o eixo das ordenadas, ele tem um valor para x igual a zero e y é o valor de C, tá bom? Bom, agora eu vou pegar para vocês, vamos resolver na prática aqui, com números, né? Que eu acho que vai ficar um pouco mais fácil para a gente. Eu vou pegar aí o exemplo do PET de vocês, tá? Ó, vou pegar o exemplo do PET de vocês aqui, que é essa função aí, y ou f de x, né? Eu vou até escrever aqui de novo, ó, igual a x ao quadrado, né? X ao quadrado menos 4x mais 3 igual a zero, né? Já deu para nós aqui. Vamos aprender a tirar os valores. O valor de A é o valor que está na frente do termo que tem x ao quadrado, então aqui é 1. O valor de B é o valor que está na frente do x elevado a 1, então é menos 4. E o valor de C é o valor do termo independente, não tem x nenhum. No caso é o mais 3. Lembra que a gente já fez isso? Para achar as raízes, então nós vamos achar o valor de delta. Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c.
O b é menos 4, então vai ficar menos 4 elevado ao quadrado, menos 4 vezes a. O a vale 1 e o c vale mais 3. Então, delta é igual a menos 4 ao quadrado é mais 16. Menos 4 vezes 1, menos 4. Menos 4 vezes mais 3, menos 12. Então, o valor de delta é mais 4. Achando o valor de delta, que é igual a mais 4, nós vamos achar o valor das raízes. Vamos deixar aqui delta igual a 4. Então, nós vamos achar x é igual a menos b mais ou menos a raiz quadrada de delta sobre 2 vezes o valor de a. O b é menos 4, então no lugar do b eu coloco menos 4. O delta deu 4, então eu coloco a raiz quadrada de 4 sobre 2 vezes o valor de a, que é 1. Então x é igual a menos com menos mais, então dá mais 4. A raiz quadrada de 4 é 2, e 2 vezes 1, 2. A primeira raiz, lembra que a gente fez muito isso? Eu pego 4, escolho um sinal, vou escolher o sinal de mais. 4 mais 2 dividido por 2. 4 mais 2, 6. 6 dividido por 2, 3. A segunda raiz, eu vou pegar o sinal de menos. 4 menos 2 sobre 2. 4 menos 2, 2. 2 dividido por 2 vai dar 1. Então aqui eu já tenho as raízes. As raízes dessa equação é 1 e 3. Para eu fazer o esboço do gráfico, basta que eu tenha as raízes. No caso ali, ó, 1 e 3, né? Vou fazer um esboço, vou fazer a mão livre, tá? Então, de repente não vai ficar tão bom. Vou construir o eixo y, o eixo x, vou marcar minhas raízes. Então eu sei que é mais 1 para x e 3 para y, né? Como o a for um valor igual a 1 e 1 é um valor maior que 0, então a gente sabe que a concavidade vai ter a boca para cima, né? Então essa parábola ela vai sair aqui, ó. Eu vou fazer só um esboço desse gráfico que a gente vê aqui, tá? Essa parábola ela vai sair daqui, ó. E ela vai cortar aqui nas raízes. Aonde que ela corta são as raízes, tá? Esse é um esboço de gráfico, eu não preciso colocar todos os valores, tá bom? Então agora, depois eu vou estar postando as atividades para vocês aí. Essa foi uma breve explicação. Um forte abraço e até a nossa próxima aula.